Bom dia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu imploro em nome do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. E o que eu te peço agora, tem que ser respondido agora. Não pode ser logo mais. Tem que ser agora, porque para que as pessoas possam comer do pão que desce do céu, que é a Tua palavra, elas precisam entender, elas precisam primeiro ter vontade de comer, satisfazer a sua alma. Mas para isso é necessário que o Senhor venha desobstruir a mente, o entendimento delas. Porque eu sei que neste instante, o diabo trabalha com força para confundir o entendimento da pessoa. Trabalha com força para bloquear o entendimento. Às vezes a pessoa é até inteligente, tem curso, tem formação profissional, acadêmica, mas não consegue compreender algo tão simples como a Tua palavra. Então eu peço que me respondas agora, meu Pai. Remova o espírito do desentendimento, o espírito que bloqueia o entendimento das pessoas, para que a Tua palavra, uma vez entregue, venha trazer os frutos da obediência. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Podem sentar. Em nome do Senhor Jesus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. E dá sabedoria aos simples. E dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis. São mais desejáveis do que o ouro. do que o ouro Depurado. depurado. São mais doces do que o mel. São mais doces do que o mel. E o destilar. E o destilar dos favos são mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel. são mais doces do que o mel. E o destilar E o destilar dos favos. A palavra de Deus, presta atenção, a palavra de Deus não é como a palavra de um ser humano, não é como a palavra de um cientista, a palavra de um filósofo, de uma pessoa inteligente. Não, a palavra de Deus são os pensamentos de Deus. Quando você namora, quando a gente namorava, quando eu namorava, o que a gente dividia um com o outro? O quê? O que você divide com a pessoa que você está namorando? O quê? Fala, pessoal. Palavra. Palavra, só palavra. A palavra é poderosa para dar vida, é poderosa para matar. A mulher se desentende com o marido, fala uma palavra, o sujeito vai lá e mata. Uma palavra a levou para o túmulo. E ele, desesperado, também se mata, por causa de uma palavra. A palavra da vida, quando ela vem de Deus. A palavra traz morte, quando ela vem do inferno. A palavra liberta o homem. A palavra de Deus liberta.
a palavra do diabo oprime. Então, uma pessoa com problema de depressão, ela é deprimida, por quê? Porque ela ouviu palavras, ela bebeu de palavras do inferno, ela viu coisas do inferno, ela experimentou palavras que desabaram, destruíram o seu ser interior, a sua alma. A sua alma. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, iluminação para os nossos caminhos. A palavra de Deus é vida para a nossa alma. Você pode ter o dinheiro que você tiver, a glória que o mundo oferece. Você pode ter tudo no mundo, mas você tem aí dentro de você uma alma que precisa muito, infinitamente mais do que um bom prato de comida, uma boa roupa, uma roupa de grife para você vestir. Sua alma precisa de palavra. Palavra. Palavra que venham animar você, palavra que venham libertar você, palavra que venham desconstruir tudo o que você recebeu por esse mundo afora, todas as mentiras que esse mundo trabalhou para que você pudesse ser uma pessoa perturbada. Olha só o texto que nós vamos ler, que Jesus fala, por favor. Jesus disse assim, aliás, ele dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha igreja, é isso? Não. Na minha sinagoga? Não. Na minha casa? Não. Na minha palavra. Na minha palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra. Você não pode levar a casa de Deus para dentro da sua casa. Você não pode levar a igreja para dentro da sua casa. Mas você leva a palavra de Deus para dentro da sua casa. Você carrega a palavra de Deus dentro de você, você é forte. Você desdenha a palavra de Deus, você é fraco. Você vai perder. Então ele disse assim: se vós, que depende da pessoa, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade. Quer dizer, se você permanece na palavra de Deus, se a sua mente permanece na palavra de Deus, então você vai ter acesso à verdade, que é Jesus. Você vai conhecer Jesus, porque você até então tem ouvido falar de Jesus. Você tem ouvido histórias a respeito de Jesus, mas você não conhece Jesus, o que adianta? E é a palavra dele que nos revela Jesus. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Então, alguns judeus que estavam ouvindo, disseram: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Então, eram aqueles judeus fariseus, hipócritas, que ostentavam o nome de Abraão, a fama de Abraão, carregavam consigo a história de Abraão, e por serem descendência de Abraão, eles disseram: nunca servimos a ninguém. Mentira. Mentira. Eles eram servos, sim, mas
eles disseram assim: como dizes tu sereis livres, se nós somos libertos? Então Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, eu estou falando aqui com dois tipos de pessoas. Eu estou falando com pessoas que servem ao pecado e as pessoas que não servem ao pecado. Você é uma dessas pessoas. Eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao pecado? Não há como servir a Deus e ao pecado ao mesmo tempo. Não há como você conciliar, servir a Deus e ao pecado. Não existe isso. Se você serve a Deus, você é livre do pecado. Mas se você não serve a Deus, você é refém do pecado, você é escravo do pecado. E o pecado, quando a pessoa serve ao pecado, ela tem um salário. Assim como quem serve a justiça tem o salário da justiça, que é Deus, quem serve ao pecado tem o salário do pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, quando a pessoa serve ao pecado, essa criatura é refém do pecado. Essa criatura é escrava do pecado. Ela não consegue se ver livre do pecado. Por exemplo, apenas a título de exemplo, a pessoa é viciada, bebida, droga, ou qualquer sexo, essas coisas todas. Ela é viciada, ela não consegue viver sem aquele vício. Ela sabe que aquele vício está matando ela aos pouquinhos. Ela está morrendo aos pouquinhos. Ela sabe que a morte dela está se aproximando bem rápido, mas ela não consegue se ver livre daquele vício, porque é um espírito. O pecado é um espírito. O pecado é um espírito, assim como o pecado é um senhor. É o senhor do mal, é o diabo. O diabo é o senhor do pecado, assim como Jesus é o senhor da santidade, é o senhor da justiça. Então, quem serve ao pecado não tem como servir a Deus. Não tem como servir a Deus. Deus não aceita. E quem serve ao pecado, obviamente, vai receber o salário do pecado. Assim como quem serve a Deus, quem serve a justiça, de Deus vai receber as bênçãos. E aquele que serve ao pecado, do inferno vai receber o seu salário. Você tem visto isso todo dia. Todo dia na televisão você liga, você vai ver isso. Você vai ver na notícia. Pessoas se matando à toa. Aí você pergunta, mas por quê? Como? Como é possível isso? Um casal tão bonito, um casal que tinha tudo para ser feliz, como é que ele joga a mulher pela janela e depois se joga também? Como é que pode? Eram servos do pecado. E por serem servos do pecado, o salário que colheram é a morte, foi a morte. E pior de tudo é a morte eterna. Porque quando a pessoa recebe o salário do pecado, ela vai direto para o inferno. A alma dela vai direto para o inferno. Porque serviu ao diabo, serviu ao inferno, serviu ao pecado. Entende o que eu estou falando? Você que me assiste nesse momento, você que está em casa, onde quer que você esteja, na prisão, no hospital, numa clínica, onde quer que você esteja, você é uma serva ou é um servo
seja de Deus ou do diabo. Você é servo de um dos dois. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir ao pecado, ser servo do pecado e ser servo de Deus. Não há como fazer isso. É impossível. Literalmente impossível. Então quem serve a Deus e servir a Deus não é você ser bispo, pastor, um oficial da igreja, não. Servir a Deus é você eleger o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida e viver essa santidade dia após dia após dia. É você sacrificar o seu eu, a sua vontade, para fazer a vontade do Senhor Jesus. Isso é que é servir ao Senhor Jesus. Servir a Deus é você viver em santidade. Na oração que Jesus ensina, ele fala assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como que Deus pode ser santificado? O nome de Deus é santificado na vida de alguém. Santificar quer dizer separar. Santificado quer dizer separado. Quando você vive para servir a justiça, vive para servir o que é certo, fazer o que é certo, a andar de acordo com a palavra de Deus, a andar de acordo com a lei, com a ordem, com a disciplina, então você está servindo a Deus, você está se tornando uma pessoa à parte da maioria das pessoas desse mundo, que servem ao mal, que servem à injustiça, que servem à mentira, que servem à sua ganância, que servem ao inferno. Então quem serve a Deus, vive na justiça, se esforça, se esmera, luta contra a sua carne, contra a sua vontade, para andar na justiça. Então da justiça vem o seu salário, e quem paga é o Senhor Jesus Cristo. Amém, pessoal? Esse tem vida. Mas aquele que serve ao pecado, ou que serve ao mal, ou que serve ao diabo, ou que serve a Mamon, ou que serve qualquer que seja o pecado, porque o pecado, o que é servir o pecado? Servir o pecado é você viver na transgressão da lei de Deus. Quando você transgride a lei de Deus, você está servindo ao pecado. Quando você vive na lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus, então você vira as costas para o Senhor do pecado. Porque o pecado é justamente o contrário da obediência. A obediência à palavra de Deus é servir a Deus. A desobediência à palavra de Deus é servir ao diabo. Quando uma pessoa desobedece a Deus, ela serve ao diabo. Quando a pessoa desobedece ao diabo, ela serve a Deus. Então, andar na santidade, viver na santidade, ou servir a Deus, é você viver dentro de uma integridade. Bispo, mas como é possível isso? Como é possível uma pessoa ser correta, andar na verdade, num mundo de mentira, de engano, de safadeza, de pilantragem, de tudo que não presta? Como é possível? É impossível para nós, é impossível para o ser humano, mas aí é que vem a ação do Espírito Santo. Quando você recebe Jesus, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus para segui-lo, servi-lo com a sua vida, com o seu caráter, ter a imagem dele dentro da sua casa, ter a imagem dele no seu trabalho, fazer o que é certo e fugir do que é errado. Quando você serve a Deus, isso é servir a Deus. Tanto quanto você estivesse pregando o evangelho no altar. É a mesma coisa. Porque você está sendo testemunha. Você está sendo testemunha viva do Senhor Jesus. Você está sendo o quê? Você está santificando o nome de Jesus por onde quer que vá. As pessoas vão ver, puxa, aquela pessoa ali, ela é correta, ela não vive na mentira, ela não está envolvida em turminhas, rebeldes. Você vê, ela não fala palavrão. Você já parou?
Olha para ela, ó, realmente ela tem uma fisionomia assim amena, suave. É uma pessoa divina, uma pessoa assim boa. Fala com ela, você vai ver. Ela vai tratar você e todos os demais da mesma forma, porque ela é uma pessoa de Deus. Ela santifica Jesus neste mundo. Ela dá testemunho de que Jesus está vivo através da vida dela, do caráter dela, o caráter de Deus. Essa é a imagem de Deus que nós carregamos. Quando a pessoa nasce de Deus, nasce do Espírito Santo, ela é espírito vivificante, então ela carrega a imagem de Deus, quer dizer, o caráter de Deus nesse mundo. Ainda que todo mundo viva no pecado, ainda que todo mundo viva na desordem, na bagunça, na corrupção, na mentira, ela não. Ela se mantém, na verdade, ainda que seja excluída da sociedade, mas ela se mantém pura, reta, porque ela tem o Espírito do Altíssimo Deus, e o Espírito Santo, através da vida dela, faz as outras pessoas verem, realmente Deus existe. Realmente Deus existe. Olha só essa pessoa, olha só essa criatura. Então, as pessoas que veem Deus nela, têm aquela criatura como testemunha de que Jesus está vivo. E no dia do julgamento, no dia do grande julgamento, quando aquelas pessoas chegarem diante do trono e forem julgadas, então Deus vai lembrá-las. Você teve a oportunidade, você sabia que eu existia, mas você me desprezou. Porque você viu a minha serva, você viu a conduta da minha serva, do meu servo. Minha amiga, meu amigo, Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Ele veio para libertar você da escravidão do pecado. Quantas pessoas estão me ouvindo nesse exato momento, dizendo, puxa, eu queria servir Jesus, eu queria ter um caráter assim, mas eu não consigo, eu estou apaixonada por ele, poxa, eu sei que ele é casado, eu sei que ele está compromissado, mas a gente se ama, Deus não é amor, então, olha só, tenta misturar alhos com bugalhos, e fala de amor, quando ela vive uma paixão demoníaca, que cedo ou tarde vai dar em morte. Esse é o salário do pecado. É o salário do pecado. Quem serve ao pecado vai colher a morte. Quem serve ao pecado vai colher a morte. E não tem ninguém que possa salvá-la. Somente quando ela reconhece o seu pecado, somente quando ela confessa o seu pecado e abandona imediatamente, odeia aquele pecado, então Jesus estende a mão e fala uma nova criatura. Ela está livre do pecado, consequentemente livre de ser assalariada pelo inferno, pelo diabo. Então, quando você vê alguém morrendo, quando você vê alguém se matando, quando você vê alguém matando os outros, é tudo trabalho do diabo assalariando os seus servos. E preste atenção. Talvez você diga assim, mas bispo, eu conheço uma pessoa que é perversa, que é cruel, e faz isso, faz aquilo, tal, injusta. Eu sei que ela é serva do diabo, mas ela não morreu. É verdade. O diabo trabalha da seguinte forma. Enquanto a pessoa serve com lealdade e fidelidade, então ele conserva aquela pessoa. E o salário dela, que é a morte,
vai vir aos pouquinhos, devagarzinho, com o tempo. Porque o diabo quer usar aquela pessoa para desgraçar a vida de outras tantas pessoas. Mas o salário dela está garantido. Cedo ou tarde, ela vai descer a sepultura e a alma dela vai direto para o inferno. Eu não vou falar meio termo porque você não vai entender. Essa é a realidade. Você morreu, meu caro amigo. Se você serviu ao pecado, você vai direto para o inferno. Se você quer ver isso escrito, Jesus fala na vida de Lázaro e do rico. Ele falou sobre isso. Isso não é uma parábola, não. É um fato. Tanto é que o nome do Lázaro foi citado, mencionado. Nas parábolas não existem nomes. Mas ali, Jesus fala do nome de Lázaro. Morreu Lázaro. E sua alma foi levada direto pelos anjos ao seio de Abraão. Lê em Lucas capítulo 16, se eu não me engano. Aí diz assim, morreu também o rico. Não fala o nome do rico. Deus despreza aqueles que não o servem. Quando morre, o nome deles é esquecido. Está lá no livro da morte. Vão ser lembrados para ser julgados. Então, quando morreu o rico, Jesus diz assim, morreu o rico. E no inferno, aí já fala logo do inferno, estando em tormentos, viu ao longe Lázaro no seio de Abraão, quer dizer, nos braços de Abraão. E então disse, pai Abraão. Esse rico era um judeu, conhecia Abraão, conhecia a lei, igual esses judeus que nós lemos agora que Jesus falou. Eles conheciam bem a lei, conheciam bem a fé abraâmica, mas eles não estavam nem aí para a fé de Abraão. Então ele disse, por favor, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua. Eu não entendo como no inferno a pessoa ainda tem língua. E desesperado, e em aflição e angústia, para desejar uma gota d'água. Não sei como. Isso eu não sei. Mas quando eu souber eu falo para vocês. Fica tranquila. Não se preocupa com isso não. Se preocupa agora em avaliar, pesar a sua vida, a sua alma. Pesar o seu corpo, você sabe quanto pesa, mas a sua alma não. Se ela está carregada de pecado, você tem mais de 1 tonelada carregando dentro de você. Você pode ser magrinha fisicamente, mas no que diz respeito à sua alma, você deve ser pesada. Mas sabe aquela criatura que precisa de uma carreta para carregar? Assim, por causa do pecado. O pecado, minha amiga, meu amigo, faz você escravo. E só quem pode te livrar do pecado é você entregando a sua vida para Jesus e abandonando o seu Senhor que você vinha servindo, que é o pecado. Abandone imediatamente. Entrega a sua vida para Jesus. Começa a viver no que é certo, fazer o que é certo, no que é justo, correto, para que a sua alma venha a ser salva. Porque cedo ou tarde ela vai sair do seu corpo, vai descolar do seu corpo, do meu corpo. É ou não é? Cedo ou tarde a nossa alma vai descolar. Mas para onde vai a sua alma? Vai para quem você serviu. Se você serviu ao pecado, você vai para o meio do inferno, onde há o pecado, onde é gerado o pecado. A fonte do pecado está no inferno.
Se você serviu a Deus com a sua vida correta, na justiça, você se esforçou, se esmerou, sacrificou para andar de acordo com a verdade, a sua alma vai direto para Deus. Não precisa de missa, nem de oração, nem de reza, não precisa de nada disso. Vai direto para Deus. Então não tem esse negócio, a alma está vagando por aí, a alma está esperando. Conversando com um judeu, religioso, ele falou, eu falei para ele, vem cá, me diz uma coisa, o que vocês pensam depois da morte? Para onde vai a alma? Aí ele falou, olha, a gente faz oração, eu faço oração para o meu pai. Quando meu pai morreu, eu orava 3 vezes por dia. Eu ia na sinagoga e orava por ele. Eu tinha que ir todo dia na sinagoga orar por ele. Mas vem cá, orar para quê? Para a alma dele, mas para quê? Por quê? Se a alma dele já estava definida. Não, porque a gente crê que cada oração que a gente faz, a alma sobe mais um pouquinho. Mais outra oração, mais um pouquinho. Aí eu perguntei, mas para onde vai a alma? Não, ela vai subindo. Mas para onde? Não, subindo. Mas subindo, para onde? Ah, eu não quero essa oração não, aqui, ó, desculpa. Mas é tanta revolta, tem tanta enganação, tanta ilusão, tanta mentira, que essa gente inteligente bebe e vive com essa palhaçada dentro de si. Minha amiga, meu amigo, é que você não vê. Nós não vemos com os olhos físicos. Mas quando uma pessoa morre, descola a alma do corpo, já era. Se aqui nessa vida ela serviu ao pecado, essa alma vai direto para o inferno. Se ela serviu a Deus com a sua vida, com o seu caráter, carregou a imagem do Senhor Jesus com a sua conduta, o seu comportamento, de acordo com a palavra dele, essa alma vai direto para Deus. Aliás, ela não vai não, ela é elevada por 2 anjos até a presença de Deus. Você sabia disso? Sabia? Sabia nada. Você sabe nada. Então pode ter certeza, se você serve a Deus, quando descolar a sua alma do corpo, você vai ver as pessoas chorando, porque você vai ver, conforme a sua alma vai saindo do corpo, você vai ver aquelas pessoas chorando, mas você vai ver 2 anjos levando você para Deus. Elas estão chorando, mas você estará feliz da vida. Mas se por acaso você serviu o pecado e não se livrou dele, não tem anjo não. É o diabo que vem pegar a sua alma, porque ele se acha dono da sua alma. E aliás, ele tem direito, porque você serviu. Então quem serve a Deus, vive de acordo com a palavra de Deus. É o que Jesus falou. Jesus disse isso. Olha aqui, vamos colocar o texto novamente. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas antes ele falou o quê? Coloca aí, meu filho, por favor. Rapidinho. Oh, meu Pai do céu. Se vós permanecerdes na minha palavra, quer dizer, quando você ouve a palavra de alguém e obedece, você está servindo aquela pessoa, é ou não é? Você quer emprego, não quer emprego? Então, você quer servir ao seu patrão. Então, a quem você serve, assim, na vida, nesse mundo, você vai colher na vida vindoura. Se você serve a Jesus, conforme ele diz aqui, ó, se permanecerdes, não é só, eu aceitei a palavra de Jesus e depois deixei, não. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos.
Continua, meu filho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará do senhor do pecado. Libertará do inferno. É isso que acontece. Mas, se a pessoa mantém-se no pecado, sabe que está pecando, e não quer deixar o pecado, e morrer nessa situação, já era. Já era, meu caro. Desculpa ser tão incisivo e falar assim tão claramente. É porque muitas pessoas dizem, não, mas depois a gente faz uma prece, acende 10 velas, 12 velas. Você pode acender todas as velas do mundo que não vai resolver nada. Ou então pega a sua alma, vai lá para o sol, fica lá que tem luz para toda a vida. É ou não é? Não vai. É que quando a sua alma descola do seu corpo, ela vai para quem você serviu durante a sua vida. Ela vai para a quem você serviu, para quem você serviu. Se você serviu o pecado, ela vai para lá. O inferno é o centro do pecado. Se você serviu ao Senhor Jesus, então você tem paz. Você não tem medo da morte. Você não teme a morte. A morte é um prêmio para aqueles que servem a Deus. Mas a morte é desesperadora para aqueles que vivem no pecado. Nós temos a Santa Ceia, mas antes de participar da Santa Ceia, você tem que saber disso. Jesus disse assim, quando ele pegou o pão e o cálice, ele disse, olha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, quer dizer, quem não participar dos meus sofrimentos, porque eu vim a esse mundo, eu sou Senhor, eu sou Deus, mas eu vim para servir, e servir ao meu Pai, e Ele foi servo toda a sua vida até a morte, mas depois Ele recebeu a honra de sentar-se à direita do Deus Pai. Então, quem não participar do meu sofrimento, por minha causa, pela minha palavra, pela minha justiça, então não tem parte comigo. Então não adianta você simplesmente pegar um pedacinho de biscoito que você tem aí, um pouquinho de suco de uva, você tem também, beber, comer e tal. Pô, participei da Santa Ceia. Você participou de um pedaço de pão ou de um pouquinho de suco de uva. Mas para você participar de Jesus, assim como Ele se deu por você, por nós, nós temos que nos dar por Ele. Negar o nosso eu, negar o nosso egoísmo, deixar as nossas mentiras para trás, viver uma vida correta. Se não for assim, meu caro, não tem salvação. Você pode conquistar mundos e fundos. Fogueira Santa está aí. Os 10 leprosos, todos os 10 receberam a cura. Todos os 10 leprosos foram curados imediatamente. Todos eles. Mas somente um voltou. E quando voltou, Jesus disse, só você que voltou? Não foram os 10 curados? E Jesus disse para ele, vai. A tua fé te curou. Amém, pessoal? Amém, coisa nenhuma, pessoal. Jesus não disse, vai, a tua fé te curou. Ele disse, vai, a tua fé te salvou. A fé dos 9 os curou. Mas a fé daquele único que voltou, o salvou. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se você quiser, nesse momento, fazer um pacto com Deus, abandonar o seu pecado, abandonar a amante, e vai doer. Pô, bicho, eu gosto dela, eu gosto dele, pô, eu me sinto tão bem com ele. Mas você sabe que é pecado, não sabe? Sei, bispo, eu sei. Então você tem que deixar. O que você quer? Você quer ser livre ou quer continuar escrava do pecado? Você que decide. Se você decide abandonar o seu pecado, você decide deixar o senhor do pecado
que tem atormentado a sua vida, e que cedo ou tarde vai lhe dar o salário do pecado, que é a morte. Se você quiser deixar este Senhor e entregar a sua vida para o Senhor Jesus e andar de acordo com a sua justiça, então vem aqui na frente, nós vamos orar. E venha rápido, você que tem fé para fazer o seu sacrifício. Olha para mim, vocês que estão vindo aqui, vocês são obrigados a fazer isso? Vocês vieram no colo de quem? Quem trouxe vocês aqui na frente? Foi seus pés. Você ouviu a palavra de Deus. E você optou, você escolheu seguir a palavra de Deus. Então foi isso que aconteceu. Mas isso não é suficiente. Você tem que permanecer nessa fé, seguindo a palavra de Deus. Seguindo as Sagradas Escrituras. Está aqui. Se permanecerdes em mim, quer dizer, nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Amém, pessoal? Bispo, a pergunta. Não é fácil deixar o pecado, eu sei. Não é fácil perdoar, eu sei. Quando você anda na justiça, é fácil? É fácil? É fácil. Você pode ser justo, você pode andar direitinho, certinho, mas sempre alguém vai ter o dedo apontado para você. É ou não é? Não é verdade? Então, por mais que você se esmere e se esforça, sempre tem um dedo apontado, sempre tem uma culpa. É ou não é? E sempre acha um jeito de punir você. Mas quando Jesus liberta do pecado, não tem diabo, não tem inferno, não tem mundo, não tem nada que possa resgatar você, porque você está na mão dele. Amém, pessoal? Você entregou sua vida para ele. Isso é religião? Tem a ver com religião? Não. Tem a ver com a sua vida pessoal. Porque se você serve ao pecado, já sabe. Quem serve ao pecado é morte certa. Quem serve a Deus é vida eterna. Desde o momento que começa a servi-lo. Amém? Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu quero entregar essas pessoas nas tuas mãos. E eu peço que o Senhor, meu Pai, venha ao encontro delas. Em nome do Senhor Jesus. Coloque as duas mãos no seu coração. Isso. Por favor. E se você realmente está disposta a pagar o preço para servir a justiça, para servir o Senhor Jesus, você vai orar comigo dessa forma. Você vai falar, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu faço um pacto contigo, aqui diante do teu altar, de deixar, de servir, de abandonar o Senhor do pecado, para entregar a minha vida e viver de acordo com o Senhor da santidade, que é o Senhor Jesus. Eu me entrego de corpo, alma e espírito, de todo o meu coração. É a minha vida que eu entrego nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora não diga nada. Se você fez essa entrega sincera, se você está fazendo a coisa sincera, olhe para mim, olhe para mim. Se você tomou essa atitude de forma sincera, pura,
ainda que você seja o pior dos pecadores, ainda que você seja um Hitler da vida, não importa, você está livre. Porque você confessou, você quer, você tem o direito sobre a sua vida. Faz dela o que você bem entende, você entrega para o Senhor da santidade, então Ele te dá a paz agora. Receba a paz aí agora. Receba a paz de uma consciência limpa, pura, lavada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê? Pois é isso que acontece. Com essa consciência pura, limpa que você recebe nesse momento de Deus, você agora não é mais escravo do pecado, você está livre para viver e servir ao Senhor por toda a sua vida e por toda a eternidade. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, confirma isso na vida dessas pessoas. Eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, meu Salvador. Amém. E graças a Deus. Amém? Olhe para mim. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus é essa. Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Foi o que eu fiz, eu preguei o Evangelho. Eu preguei o Evangelho. E Jesus disse: quem crer, como foi vocês creram. E muitas outras pessoas creram em casa, nos hospitais, nos presídios. Muitas pessoas creram agora, entregaram suas vidas a Jesus. Jesus disse: quem crer e for batizado, quer dizer, sepultado, porque você morreu para o mundo. Espiritualmente você morreu para o mundo, você não existe para o mundo. Você vai perder amigos, parentes, você vai perder pessoas que gostavam muito de você quando você era safado. Mas agora que você é Bíblia, conforme eles chamam a gente, não é? É crente, na verdade. Então eles vão abandonar você, vão começar a zombar de você. Mas é o preço que você vai pagar. Não importa, porque agora você está livre. Então quem crê e for batizado, disse Jesus, será salvo. Essa é a obra de Deus. É por isso que nós trabalhamos, pregamos o Evangelho, para isso, para acontecer isso que aconteceu aí com você. Para que você receba a paz, para que você seja livre, para que você seja uma pessoa de Deus. Amém, pessoal? Para que você seja uma serva, um servo do Altíssimo. Amém, pessoal? Você servir a Deus no seu trabalho, com o seu testemunho, com a sua conduta moral. É isso que vai glorificar a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem voltar aos seus lugares, em nome do Senhor Jesus. Total fidelidade, só fazendo a tua vontade. Quem olhar para mim, veja que eu sou de Deus. Eu quero compromisso. Eu quero um compromisso. Ter intimidade contigo. Ter intimidade contigo. Quem olhar para mim, diga isso. Quem olhar para mim, diga isso. Que eu sou de Cristo. Que eu sou de Cristo. Total fidelidade. Total fidelidade. Só fazendo a tua vontade. Só fazendo a tua vontade. Quem olhar para mim. Quem olhar para mim, veja que eu sou de Deus. Sou de Deus. E agora, minha amiga, meu amigo, no seu lugar, aí perto de você, aos elementos da Santa Ceia. E se você decidiu viver
dentro deste pacto, desta aliança, de obediência à palavra de Deus. Se você decidiu servir a justiça, ou seja, sacrificar a sua vida, então este pedacinho de pão não será apenas um pedaço de pão para você, será o corpo do Senhor Jesus. Este suco de uva não será apenas um suco de uva, será o sangue do Senhor Jesus, porque a ceia é santa para aqueles que obedecem a Deus. Então, tome em mãos os elementos agora. E ainda que você tenha vivido uma vida devassa, uma vida errada até hoje, até essa madrugada, podemos dizer assim, se você foi iluminado pela pregação, pelas palavras que ouviu, e você diz: não, eu agora decido mudar de Senhor. A partir de agora, a partir de hoje, eu quero viver e andar para servir ao Senhor Jesus. Então você está apto para o reino de Deus. Então tome em suas mãos os elementos. Levante na sua mão o pão, que simboliza o corpo do Senhor Jesus. Apresente a Ele o pão. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Meu Deus, abençoa para que, quando comermos deste pão, venhamos receber a saúde que o teu corpo comprou por nós, e que sejamos um só contigo, e que haja aqui renovação, avivamento, meu Pai, fortalecimento. Ó Espírito Santo, tenha liberdade entre nós, e o que crê, diga assim seja. Coma deste pão agora, participe do corpo do Senhor Jesus. Aleluia. Levante na sua mão o cálice. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: isto é o meu sangue, que é derramado por vós, o sangue da nova aliança. Oh meu Deus, que seja este sangue, ou este suco, teu próprio sangue, para nos santificar, para nos lavar, meu Pai. E quem crê, diga assim seja. Beba deste cálice agora, minha amiga, meu amigo. Se você ainda não é batizado pelo Espírito Santo e deseja isso mais do que tudo, então venha aqui diante do altar agora. Pegue o que é seu, aproxime-se do altar, porque nós vamos ministrar o batismo com o Espírito Santo. Se você ainda não é, então aproxime-se aqui do altar, em espírito de oração. Não precisa aglomerar, o espaço em frente ao altar é grande. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, Longe, 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 longe do meu
Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh meu Deus, quantas pessoas nesse mundo estão abastecidas de informações a teu respeito, até estudam as Escrituras, decoram longas passagens, e quando falam da Bíblia, se orgulham do conhecimento que têm, mas por outro lado, meu Deus, não conhecem o autor dessas Escrituras, e não conhecem porque nunca houve a decisão de obedecer. E como ser do Senhor sem obedecê-lo, meu Pai? Porque como fomos iluminados pela Tua palavra nessa manhã, como o Teu servo ensinou aqui, nós pertencemos a quem servimos, a quem obedecemos. Não existe neutralidade, meu Pai. Não existe como uma pessoa ficar neutra e dizer: eu não quero servir a Deus, mas também não quero ser do mal. Não, não há como. Não há como ficar em cima do muro. O mundo está dividido entre aqueles que estão servindo a justiça, a direita, e aqueles que estão servindo a injustiça, à esquerda. Então, meu Pai, venha falar mais do que as nossas palavras, venha testificar no espírito desta pessoa a Tua vontade, meu Deus, para que ninguém saia daqui numa condição de indefinição. Ó Espírito Santo, tenha liberdade entre nós agora, passeia no nosso meio, meu Pai, para operar o novo nascimento. Essa pessoa, ela fez uma oração, assumindo um pacto com o Senhor, entregando-se completamente a Ti, meu Deus. Então agora, venha com o Teu selo, venha para marcar essa pessoa, meu Pai, para colocar sobre ela o Teu Espírito, que é a marca da promessa, que identifica que ela é Tua, que identifica que ela é Tua propriedade. Ah, minha amiga, meu amigo,
Se você deseja o Espírito Santo mais do que tudo na sua vida, mais do que o ouro, do que a prata, mais do que o ar que você respira, mais do que os amores deste mundo, então aí onde você está, erga as suas mãos, erga o seu rosto e chame por Ele, busque, fala: Senhor, eu sou teu, eu quero andar e viver na tua presença, eu quero te glorificar, não apenas com os meus lábios, com a minha voz, não apenas com canções, mas eu quero te glorificar com o meu testemunho, e quem olhar para mim veja a ti. Eu quero, meu Pai, ser teu, eu quero andar de acordo com a tua palavra. Busque aí a Ele agora, não fique tímido, minha amiga, meu amigo, não, a sua garganta, a sua voz é a sua trombeta. Então agora busque o Espírito Santo, não fique tímido. Ele disse que todo aquele que busca encontra, todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate, a porta se abre. Então busque a Ele aí agora, de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento. Oh, meu amado Deus e Rei, vem, Senhor, vem, meu Deus, para fazer agora haver uma renovação, um avivamento. Venha, meu Deus, colocar essa marca que identifica que esta pessoa te pertence, e aquele que pertence ao Senhor, o mal não pode tocar, não toca nessa vida, e tampouco no porvir tocará na alma, porque a nossa alma é tua, meu Pai. Nós a consagramos ao Senhor, nós nos rendemos a ti, e te adoramos, e te bendizemos, e te exaltamos, e te glorificamos, porque o Senhor é o nosso Deus, e é um prazer servi-lo, é uma honra, meu Pai. Quem somos nós para que o Senhor habite em nós? Como é que pode alguém guardar um tesouro precioso dentro de um vaso de barro? Mas é isso que o Senhor faz, quando o Senhor derrama o teu Espírito, meu Pai. É como colocar um tesouro preciosíssimo, incalculável, de valor incalculável, dentro de um vaso de barro. Então faça isso agora, meu Pai, faça gerar filhos para o Senhor Jesus agora. Venha, meu Pai, agora, e opera um novo nascimento. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos e te glorificamos de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Aleluia. Passeia entre nós, Santo Espírito, meu Deus, queremos ouvir tua voz. Fala, Senhor, com servos teus, toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos. Levante as mãos e cante para Ele. Passeia entre nós, Santo Espírito, meu Deus, queremos ouvir tua voz. Fala, Senhor, com os servos teus. Toca nos corações, toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos. Com as mãos levantadas, em silêncio agora, não diga nada. Meu Pai, assim como quando a terra era sem forma e vazia, o teu Espírito se movia sobre a face das águas, e quando o Senhor profetizou, falou, o Espírito que se movia
deu forma a todas as coisas e encheu toda a terra das tuas maravilhosas obras, da tua perfeição. Então agora também, meu Pai, eu tenho certeza que o Senhor se move sobre o teu povo. Consagra essas mãos, meu Pai. Sejam essas mãos ungidas. E uma vez colocadas sobre o coração, que o Senhor venha dar forma à vida desta pessoa. E que tudo se faça novo. Ah, minha amiga, meu amigo, apenas creia. Coloque as mãos sobre o seu coração agora. O Espírito Santo está aí. Ele sela você que se entregou. Você que se definiu, que se deu para Ele. O Espírito Santo agora, Ele invade o seu ser. Ele inunda o seu ser. E Ele já não te chama mais de servo. Ele te chama de filho. Tu és meu filho, eu te gerei. Tu és meu. E o Espírito dele te guiará nessa vida. E no porvir, a sua alma será levada pelos anjos ao seio de Abraão. Porque este também é filho de Abraão. Nesse momento, você pode até ter deixado milhares de problemas lá fora para resolver pendente. Uma paz vai invadir o seu ser de tal maneira que parece que eles nem existem. Receba essa paz agora. Receba o Espírito Santo. Você que está impossibilitado de estar aqui, que está numa cadeia, numa cela de prisão, não importa. Aí é o seu altar agora. Receba o Espírito Santo, não importa onde você esteja. Ele invade o seu ser. Ele inunda o seu ser. E Ele torna tudo novo, aleluia. Talvez você tenha vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. Um gozo invade o seu ser. E um desejo de falar dele para todo mundo. De dizer que Ele é o Salvador. De dizer que há salvação só nele. Que Ele é o único Senhor. Digno de honra, de glória. Então se você quiser, adore a Ele agora, como você preferir. Se quiser levantar as mãos, levante, mas adore a Ele na beleza da sua santidade. Exalte o único e verdadeiro Deus. Não há outro, meu Pai, não há outro a quem adoremos, não há outro que possa, meu Pai, corresponder à nossa fé. Não há outro Deus. A nossa fé não está dividida. Nós adoramos somente a Ti. Rendemos louvor, honra, glória e adoração somente a Ti. Aviva a Tua igreja. Fortalece os fracos, meu Deus. Levanta os caídos. Liga os quebrados. Faz a Tua obra aqui neste momento, neste lugar. Nós Te bendizemos e Te adoramos. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore a Ele agora, fique à vontade, a você e Deus. Neste lugar, Tu és real.
entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar. Eu posso enxergar E entender. Esse é o entendimento que Ele te dá nessa manhã. Levante as mãos e cante. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. mais vale um dia Mais vale um dia no centro do teu querer, no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. mais vale um dia Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Diga: Senhor Jesus, eu te agradeço pela luz da tua palavra, que ilumina o meu entendimento e que me guia, e todos os dias da minha vida serão para servi-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem digam amém. Graças a Deus. A Ele o louvor, a honra, a adoração e a glória. Amém. Graças a Deus. Então, não existe, quando o assunto é Deus ou diabo, não existe neutralidade. Ou você pertence a Deus porque obedece a palavra dele por uma decisão própria, ou involuntariamente a pessoa, ela se torna do diabo. Deus não destina uns para um lado e outros para outro lado, não. É a pessoa que faz as suas escolhas. Se você decidiu, então, ainda que até hoje de madrugada você tenha servido o inferno, houve uma troca de Senhor. Agora você é de Deus. E isso vai ser visto, não é apenas aqui na oração que você faz, ou em participar do culto aqui, mas isso vai ser visto no seu dia a dia, porque você vai ser uma fonte, você vai dar bom testemunho. Quem olhar para você, vai ver Jesus em você por onde você for. Amém, pessoal? Graças a Deus. Pode voltar para o lugar. Se eu me humilhar, Se eu me humilhar diante do nós vamos honrar a Deus. altar e sacrificar, Prepara o azeite também, por favor. tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia Mais vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha Tu és fonte. minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém. Eu gostaria que agora, ainda de pé, você honrasse a Deus. Aliás, quem somos nós para podermos honrá-lo? É um privilégio você poder ofertar, você apresentar a Deus a sua oferta. Então, você que trouxe as primícias, hoje nós vamos fazer a consagração das primícias. Nós vamos ter aqui diante do altar os pastores com azeite para consagrarmos os
que têm relacionamento de fidelidade com o altar. Então levante na sua mão o seu voto, o seu dízimo, suas primícias. Se você trouxe já hoje o voto da fogueira santa e vai passar pelo altar, então você vai ali daquele lado que os pastores, os bispos vão orientar você para que você suba e coloque sobre a mesa, tá? Levante na sua mão, numa mão as primícias, na outra mão levante a sua melhor e maior oferta, a sua honra para com Deus. Feche os seus olhos e consagre tudo para Ele agora. Ó meu Senhor, receba, assim como o povo de Israel trazia, meu Pai, os primeiros frutos, as primícias do seu rebanho, da sua colheita, e tudo era consagrado ao Senhor, e por causa daquela fidelidade, o Senhor abençoava Israel e protegia o que era de Israel, porque quando a pessoa é fiel, quando ela apresenta as primícias, é como se ela estivesse declarando: tudo o que eu tenho é do Senhor, tudo vem de tuas mãos. É o reconhecimento do senhorio do Senhor Jesus na vida dela. Então benditos sejam aqueles que te honram, e o que crê diga assim seja, amém. Graças a Deus. Então traga aqui na frente e coloque dentro da sacola. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus, me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Amém. Antes de acompanharmos um testemunho, você que precisa do envelope das primícias, até porque crê que Deus vai abençoar essa semana, e na semana que vem você terá um dízimo para apresentar, então pegue aí o envelope que está à frente do seu assento, escrito primícias, levante na mão, depois você vai dobrar ele, deixe ele na bolsa, na carteira, anda com ele durante a semana, como quem está demonstrando o seguinte: eu tenho intenção de ser fiel, porque Deus trará à existência até aquilo que não existe, vai abrir portas. Então levante na sua mão, feche os seus olhos agora, levantem as mãos todos, e nós abençoamos todos os dizimistas da tua casa, meu Pai, aqueles que têm sido fiéis na fartura ou mesmo na dificuldade, na prosperidade e mesmo em momentos difíceis, porque quem é fiel sempre. Então abençoa-os nessa semana, para que no próximo domingo eles tenham um dízimo expressivo para trazer na tua casa, e aquele que crê diga assim seja, amém. Podem sentar, nós vamos acompanhar agora o testemunho da Dona Maria Aparecida, preste atenção. Maria Aparecida nasceu em um lar destruído pelos vícios, brigas e violência. Até que uma palavra negativa do próprio pai
gerou uma enorme mágoa. Ele se tornou um inimigo e ela resolveu sair de casa. Uma vez ele olhou para mim e falou: você deveria ter morrido na barriga da sua mãe. No momento que ele falou isso, entrou uma mágoa muito grande dentro de mim. Eu era uma pessoa muito triste. Eu não aguentava mais ficar dentro daquele lar, eu não aguentava mais aquela situação. Então foi aonde eu conheci uma pessoa. E em um mês de namoro, essa pessoa me pediu em casamento. E eu queria um refúgio, eu queria sair daquela situação. E foi a única forma que eu pensei: eu vou me livrar. Vamos fazer o seguinte, vai ser em testemunho mesmo. Você crê na palavra? Então, presta atenção no que diz a Bíblia em Juízes capítulo 6, versículo 17. Diz assim, ó: e ele disse, Gideão disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Você sabe que quando os anjos apareciam para alguém, eles não desciam voando do céu com asas nas costas, uma aureola na cabeça, e apareciam com um formato angelical. Os anjos vinham em forma humana. A Bíblia diz que o Senhor e 2 anjos visitaram Abraão. Eles até comeram na casa de Abraão. Quando os anjos visitaram Sodoma, os homens da cidade de Sodoma bateram na porta da casa de Ló, dizendo assim: traz os homens que entraram aí para que abusemos deles. Então o anjo vinha como um homem. Quando você lê lá que o anjo apareceu para Gideão, o anjo do Senhor apareceu para Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem valente. E teve todo aquele diálogo da revolta de Gideão: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E Gideão manifestou a revolta dele, enfim. Quem estava diante dele era um anjo, mas em forma de quê? De homem. Então, depois de todo o diálogo em que o anjo disse para ele: vai nessa força e livra Israel das mãos dos midianitas. Então, vendo diante de si alguém se identificando como um anjo, mas em forma de homem, ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Quer dizer, será que é Deus que está falando comigo mesmo? Ou esse cara é um maluco? Ou ele é um enganador que apareceu aqui para trazer para mim uma ladainha e eu ir lá contra os midianitas e morrer de uma vez? Me dá um sinal. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente, quer dizer, a oferta, e o ponha perante ti. E o anjo disse: eu esperarei até que volte. E entrou Gideão e preparou o quê? Um cabrito. Deve ter levado tempo para você preparar um cabrito. E pães asmos de 1 efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Quer dizer, não foi um cabrito cru não, foi preparado o cabrito e foi trazido para o anjo. Muito bem. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães asmos e põe-no sobre esta penha, quer dizer, uma pedra, e derrama-lhe o caldo. E assim fez. Então ele derramou o caldo em cima do cabrito, colocou tudo em cima de uma pedra. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães asmos.
Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os pães asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão o quê? Que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Ou seja, quando o anjo tocou, era um homem, mas tocou com um cajado, a ponta do cajado na pedra, saiu fogo e consumiu aquela oferta, aquele cabrito, ele ficou admirado e disse: ai, meu Deus do céu, eu vi um anjo face a face, é o anjo do Senhor. Então agora ele sabia que não era mais um homem, ele sabia que era o anjo de Deus. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, Deus apareceu para ele, e aí sim pediu o que ele queria, que não era o cabrito. Pediu o segundo boi, que era do pai, de 7 anos, e mandou que ele quebrasse o altar de Baal. E aquilo era uma loucura tão grande, porque causaria revolta na família, no próprio pai, porque aquele segundo boi era a esperança de colheita para o ano seguinte. Quebrar o altar de Baal causaria revolta nos adoradores de Baal em Israel. Ele não fez nem de dia, porque era uma loucura tão grande, fez de noite. Mas por que fez? Porque ele sabia que não era um homem que estava falando com ele, agora ele tinha certeza que era Deus. Você sabe por que tem pessoas que às vezes ficam na igreja há muito tempo e a vida não muda? Porque elas sempre olham para cá e veem o quê? Seja a gente, seja o bispo, que estava aqui agora há pouco, o bispo Macedo, seja os outros nossos companheiros, a pessoa sempre vem e olha para o altar, e quem está falando ela vê como quem? Como homem. Ela tem dúvida. Ela não faz como a gente fala. Atendi sexta-feira uma senhora, talvez esteja até aqui, não vou falar o nome. E ela falou para mim: esse bispo, eu estou há 7 anos na igreja. Eu falei: puxa, 7 anos? Mas só de dezembro para cá é que a minha vida começou a mudar. Eu falei: por que, senhora? Ela falou: porque eu nunca obedeci o que os senhores falam. Nunca. Eu falei: a senhora está falando de não obedecer em quê? Ela falou: em tudo, nada, tudo que se fala eu não faço, eu nunca levei a sério, inclusive o sacrifício, eu nunca fiz sacrifício. Ela falou: de dezembro para cá é que eu comecei a levar a sério. Então é isso que faz a diferença, é quando a pessoa cai a ficha e ela deixa de olhar o pastor como homem e o vê como o anjo do Senhor. Aliás, o pastor simboliza o anjo da igreja. E quando ela vê como anjo, então ela diz o seguinte: não, o que tiver que fazer eu vou fazer. Foi isso que Gideão chegou à conclusão. Quando Deus falou: pega o segundo boi, ele sabia que ele não podia titubear. Por quê? Porque não era um homem que estava falando com ele, é Deus. As pessoas erram no altar porque elas olham para o pastor. Porque se você olhar para a palavra de Deus, se você crer que a palavra de Deus na nossa boca é a verdade, então você não teme vir para o altar. Quem está me entendendo faz assim. Nós vamos ajudar você e seremos para você aquilo que você crê que nós somos. Se você crê que nós somos apenas homens, somos homens, humanos, mas estamos aqui religiosamente, então você, ao vir para cá, terá apenas mudado de religião. Mas se você crê que a palavra de Deus na nossa boca é a verdade, nós estamos aqui como anjos de Deus, então você vai fazer aquilo que tem que ser feito. Domingo que vem, dia 12, será o domingo da nossa fogueira santa de Israel no Vale da Decisão. E você vai subir aqui nesse altar. E aqui sobre a mesa você vai colocar a sua vida, o seu sacrifício. No envelope, dentro do envelope você vai colocar o seu pedido. E como já foi dito, se você não é batizado com o Espírito Santo, peça o batismo com o Espírito Santo. E junto você vai colocar o seu sacrifício, o cabrito. Amém, pessoal? Amém? Não, o cabrito não. Se o cabrito tivesse sido suficiente, o anjo não teria na mesma noite pedido o quê? O segundo boi, que era o chão dos pés. Então é aquilo que é o verdadeiro sacrifício. Quem entendeu direitinho?
E junto com esse seu pedido, no domingo que vem você vai subir esse altar. Não faça de qualquer maneira, não trate o altar de qualquer maneira, para que a sua fé seja eficaz. Estenda as mãos aqui na direção do altar, por favor, coloca aqui os envelopes da Fogueira Santa. Estenda as mãos para cá. E você que está em casa, minha amiga, meu amigo, e vai fazer o seu voto, de repente você não está vindo, há meses que você não vem na igreja, mas você está decidido de que nesse dia de subir o altar você vai estar aqui, então estenda as mãos na direção da tela, do computador, da televisão, para fazer o seu voto, de que nesse dia você vai estar presencialmente para passar pelo altar. Oh meu Pai, para aqueles que estão dentro da igreja há pouco ou há muito tempo, mas que veem as palavras que saem da nossa boca aqui no altar como palavras humanas, então para esses nós vamos ser um religioso, nada poderemos fazer. Mas para aqueles que creem, meu Pai, que a Tua palavra na nossa boca é a verdade, e que vão mostrar isso com a obediência, fazendo não aquilo que querem fazer, mas aquilo que o Senhor quer que eles façam. Gideão quis dar o cabrito, ele achou que era o suficiente, mas o Senhor pediu o segundo boi. Então, meu Pai, que ninguém faça o que quer, o que acha, o que importa é que essa pessoa faça na semana que vem o sacrifício daquilo que o Senhor quer. E fala com ela. Coloque as mãos sobre o coração. Se você ainda não tem o seu envelope, e todos esses dias você ouviu, mas agora o Espírito Santo te move, Ele te enviou e você quer fazer, então saia do seu lugar, pegue aqui sobre o altar o seu envelope. E essa semana você vai preparar o segundo boi, o seu sacrifício. Você vai vivenciar isso, não é pegar, jogar lá do lado, sabe, e ficar esperando chegar o domingo, não, é viver isso todos os dias dessa semana. Você que diz assim, não bispo, eu não estou vendo um homem falando, eu estou vendo o anjo de Deus falando comigo. Chega de ficar dentro da igreja alimentando a malícia, olhando para o altar como se fossem homens. Não, eu vejo como Deus falando comigo. No dia que Gideão, no momento em que Gideão passou a ver aquele homem que estava falando com ele, não mais como homem, mas como anjo, então ele, meu Deus, ai Senhor meu, eu não sabia, eu estava diante do anjo do Senhor e eu não estava crendo, mas agora eu estou pronto, eu vou fazer o que tiver que ser feito, rapidamente. E se você diz assim, bispo, eu já tenho o meu envelope, o meu voto, e a fé que eu estou hoje é a mesma do dia que eu fiz o voto, não mudou em nada, eu continuo na mesma fé, e como um sinal de que eu estou na mesma fé, então toque no altar para renovar o seu voto diante de Deus, apenas renovando, toque no altar. Se você dizer, eu fiz e hoje eu estou na mesma fé, e essa semana nós vamos estar na caminhada rumo ao vale da decisão. Lança fogo, Senhor, faz arder este cântaro, estou indo para a guerra, tem uma grande revolta, trago uma dor no peito, a mesma dor do Senhor, contra a situação, lança o fogo da fé no meu coração, cante o mais alto que puder, lança fogo, Senhor, faz arder este cântaro, estou indo para a guerra, tem uma grande revolta, trago uma dor no peito, a mesma dor do Senhor, contra a situação, lança o fogo da fé no meu coração. Por que clamas a mim? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Também me revolta ver meus escolhidos na dor da derrota. Procuro valentes que queiram lutar. Creia em minha palavra. Ela é tua espada, jamais falhará. Levante as suas mãos, cante bem alto. Lança fogo, Senhor, faz arder este canto.
cântaro, estou indo para a guerra, sinto uma grande revolta, trago uma dor no peito, trago uma dor no peito, a mesma dor do Senhor. Contra a situação, lança o fogo da fé no meu coração. Levante as mãos, faça agora o seu voto com Deus, em particular, daquilo que é o seu verdadeiro sacrifício, que você vai colocar no altar na semana que vem, que não é o homem que te fala, é o próprio Deus, Ele aponta. E eu estendo a minha mão, meu Pai, assim como o anjo estendeu o cajado, tocou na pedra e dela saiu fogo, e ali, isso testificou para Gideão que era o Senhor que falava com ele. Então, meu Pai, eu estendo a minha mão, e que cada um aqui seja um cântaro, porque a trombeta era a tua voz, o fogo era o Senhor, a tocha, e o cântaro de barro era o homem, era Gideão. Mas dentro do cântaro entrou fogo. Então entre o fogo do teu espírito nesse cântaro de barro, nessa pessoa, de maneira, meu Pai, que ela não suba nesse altar domingo que vem religiosamente, mas ela suba em chamas e desça possuída pelo teu espírito. Que essa semana seja especial, seja semana de batismo com o Espírito Santo. Prepara o teu povo, meu Pai, em nome de Jesus. Levante na sua mão a água, a cartela dos 52 domingos. Meu Deus, eu abençoo essa água para que ela seja a água do céu, a água, o santo remédio, a cura, o milagre. E onde esta água chegar, chegue o teu poder. Abençoa aqueles que têm os seus projetos, tudo nós consagramos a Ti. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Guarda-me por onde eu for e andar, e sobretudo, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Diga amém. Graças a Deus, a Ele o louvor, a honra e a glória. Amém. Olha só, dois dias importantes dos quais eu queria falar com vocês dessa semana. Quinta-feira agora, dia 9 de julho, a Igreja Universal completa 43 anos. É o aniversário da Igreja Universal, que começou lá no Coreto, como você sabe, há 43 anos atrás. Então nós teremos uma terapia do amor mais do que especial. E na oportunidade, o Bispo Macedo, que também começou a Igreja Universal na fé da revolta, como Gideão, ele vai estar aqui para abençoar você. No dia 9 de julho de 1977 começou a Igreja Universal, e houve um antes e um depois no mundo, no cristianismo, depois dessa data, e vai haver um antes e um depois na sua vida também. Quinta-feira, 8 da noite, o Bispo Macedo vai estar aqui no aniversário da igreja, e sexta-feira, nós vamos fazer a sexta-feira do desafio. Jesus disse: vinde a mim os cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Se tem alguma situação na sua vida que você está cansado, ou conhece uma pessoa assim, você vai convidar ela, mas você vai estar aqui sexta-feira, num dos horários, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, ou 20 horas, nós vamos fazer a sexta-feira do desafio. Ele disse: vinde a mim, não sei de onde você vai sair, mas você vai vir, e Ele vai trazer alívio para a sua vida. Sexta-feira agora, levanta a mão direita, tchau, bom dia, Deus abençoe a todos, com licença.